Bom dia, meus queridinhos, bom dia, minhas queridinhas. Hoje é 7 de setembro de 1920. E aí, tudo bom com vocês? Tudo bom, um dia chuvoso, um dia legal. Olhe, escutem, vocês estão ouvindo? Aí ao fundo é a música da independência do Brasil. Nós estamos ouvindo sobre o hino da independência. Tá vendo só? A história de um povo que lutou pelo seu país, lutou pela sua pátria, lutou pela independência da sua pátria. Mas independência de quem? De onde, Pró? Como foi isso? Vou contar para vocês. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I levantou a sua espada e bradou diante do rio Ipiranga: independência ou morte! E é essa história que nós vamos ouvir hoje. Vamos lá? Então a história começa muito antes disso. A história começa no dia 22 de abril de 1500, quando o Brasil supostamente foi descoberto por Portugal. Por que supostamente? Porque nessa época os índios já habitavam no Brasil, né? Então, se alguém... na verdade, eles chegaram ao Brasil nesse dia, no dia 22 de abril de 1500, tá certo? Logo depois, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Portugal mandava no Brasil e tudo que havia aqui, né? Quem mandava nas pessoas era Portugal, quem decidia o que deveria ser feito no Brasil era Portugal. Todas as decisões vinham de Portugal. Brasil era totalmente dependente de Portugal. E Portugal é um país tão pequenininho, querendo mandar no Brasil tão grande, tão cheio de riquezas, não é isso? Tão cheio de riquezas, e Portugal levou muitas riquezas do Brasil. Naquela época, ele levou quase todo o ouro brasileiro, quase todas as joias, as pedras preciosas, e também cortou muitas árvores do Brasil e levou tudo para Portugal. E os brasileiros estavam muito zangados. Em 1808, o rei de Portugal veio para o Brasil com toda a família dele. Ele estabeleceu aqui no Brasil a sua casa. E esses eram os reis de Portugal na época: Dom João e Carlota Joaquina. Esses eram os pais de Dom Pedro. E depois de tanto tempo, em 1821, eles decidiram voltar para Portugal. Então, bastante tempo depois, veja bem, eles chegaram em 1808. Em 1821, eles resolveram voltar embora. Mas enquanto isso, no Brasil, Dom Pedro e Leopoldina ficaram como representantes da coroa portuguesa. Porque, como a Pró disse, Portugal ainda mandava no Brasil. O Brasil era colônia de Portugal e precisava ter os representantes portugueses aqui no Brasil. Então, quem foi que ficou? Dom Pedro e a princesa Leopoldina, que na época estava casada com Dom Pedro. Eles ficaram no Brasil como os regentes, né, os representantes da coroa portuguesa. Dom Pedro, ele cresceu no Brasil, desde pequenininho. Quando ele chegou aqui, ele chegou muito pequenininho. E ele se apaixonou pelo Brasil. O Brasil era uma terra linda, uma terra que ele amava. E ele ficou apaixonado por essa terra e pelo povo brasileiro. Então ele queria muito estar aqui no Brasil e fazer algo pelo Brasil. E o que foi que aconteceu nesse período? Nesse período, quando chegou em 1821, o Dom João
mandou uma carta para Pedro e disse assim: Pedro, volte logo para Portugal, pois tenho planos melhores para o Brasil. O que Dom João queria? Dom João queria o total poder do Brasil, porque ele percebeu que Pedro gostava do Brasil e os brasileiros também gostavam de Pedro. Então ele queria que Pedro voltasse. E as pessoas ficaram muito tristes, ficaram zangadas aqui no Brasil. Pedro, não volte, Pedro, não volte. Você é daqui do Brasil, você precisa ficar, Pedro, para nos ajudar o Brasil a crescer, a desenvolver. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro chegou na sacada da casa dele, na varanda, e disse para o povo: diga ao povo que eu fico, eu não vou voltar mais para Portugal, eu vou ficar no Brasil. Então, no dia 9 de janeiro é comemorado o dia do fico, que Dom Pedro resolveu ficar aqui no Brasil. Ele queria ajudar o povo brasileiro. E o que foi que aconteceu com tudo isso? Muitas coisas aconteceram. E então, no dia 2 de setembro de 1822, Maria Leopoldina, a princesa, esposa de Dom Pedro, junto com José Bonifácio, era uma pessoa muito inteligente e que amava o Brasil também. Eles assinaram a Declaração da Independência do Brasil. Na verdade, quem assinou foi a princesa Leopoldina. José Bonifácio ajudou ela a fazer isso, né? Ele era uma pessoa influente da coroa portuguesa e um homem muito inteligente, mas ele queria que o Brasil também fosse livre de Portugal. E o que foi que ele fez? Ele ajudou a princesa a assinar a Declaração de Independência do Brasil. Isso foi no dia 2. Dia 2 foi que aconteceu essa assinatura. E no dia 7 de setembro de 1822, 5 dias depois, Dom Pedro reuniu toda a população na beira do rio Ipiranga. Ele gritou: independência ou morte! Então ele bradou, ele proclamou, ele gritou que o Brasil estava livre de Portugal. Veja que história bacana, muito bom. Portugal agora não mandava mais no Brasil, o Brasil agora era independente de Portugal. Portugal não precisava mais tirar as nossas riquezas, agora as nossas riquezas iam ficar na nossa terra, na nossa pátria. E depois desse ato heróico de Dom Pedro, o povo o aclamou como imperador do Brasil. E sua coroação foi no dia 1º de dezembro. Agora nós já temos o nosso imperador. Não precisamos mais do rei de Portugal. Agora nós temos Dom Pedro como imperador do nosso Brasil. Eba, que legal! Mas olhe, somente 2 anos depois, em 1824, é que a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. E nessa época, nesse ano de 1824, quebrou a corrente que ligava Brasil a Portugal. E agora, Brasil é um país independente, é um país livre de Portugal. E você vê, olha que história bacana, a história do 7 de setembro. Tá vendo só quantas figuras envolvem? É verdade. E uma das figuras principais é Dom Pedro, que gritou a independência, a princesa Leopoldina. E ela teve um papel fundamental nessa história. É verdade. A princesa Leopoldina, ela assinou essa declaração de independência 5 dias antes do 7 de setembro. Então, ela também é muito importante. E outra figura que estava por trás de tudo foi José Bonifácio. Ele, junto com a princesa, ajudaram na independência do Brasil. E é comemorado no dia de hoje, tá bom? Então, essa é a história da nossa independência. Gostou? Muito bom!
Assista o vídeo, tá certo? A Pro vai mandar para você também esses cards. Leia, preste bastante atenção em tudo do que a Pro falou, em tudo que foi contado, porque daqui uns dias vai uma tarefinha aí sobre a independência do Brasil, tá bom? Bom feriado, um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!